Nós vamos iniciar pelo estudo dos erros e dos fracassos. Os erros e fracassos. Agora, um erro é uma decisão que não está certo, não é adequada ou não é ótima para uma situação. Uma declaração que está contraditória com o contexto. Ou seja, é uma decisão que é inadequada numa situação dada, ou então uma declaração que está contraditória com o contexto aceitado previamente ou não. O contexto é o contexto de uma cultura ou de uma ação em curso. É um erro. O erro viola as regras do jogo numa situação e é uma falta, é uma falha, ou a finalidade vai desnaturar a finalidade do jogo, é uma coisa bem desajeitada, né? E pode acontecer também que seja o meio que faça que pensamos que trata-se de um erro. E quando constatamos isso aqui, é uma descoberta para todos. O erro no fracasso. O fracasso é o fato que uma parte perdeu e que nenhuma decisão não possa mais ser tomada. A constatação de fracasso é feita. Tratando-se de um ensino, o fracasso é o que vem no final. Quando não há mais nada para fazer, é o fracasso. Mas devemos considerar dois tipos de situações. A situação em que um atuante comete um erro sem perceber e a situação em que ele percebe, ele acredita que ele errou, que ele cometeu erro. Essas duas etapas são bem diferentes. No primeiro caso, é o professor ou a natureza que vai desenganá-lo, que vai desmenti-lo, e no segundo caso, o sistema vai mostrar que a declaração, a decisão se tornou errônea. O contexto do erro é o contexto de uma partida, de um jogo em curso. Temos um projeto, tentamos fazer algo, decidimos e dizemos alguma coisa e o que estamos decidindo é adequado ou não, apropriado ou não, é ótimo ou não. Há muitos tipos de erros diferentes. O erro matemático é o erro que nos interessa mais, mas acompanha-se muitas vezes ou substituídos ou antecipado por outros erros. O erro, no momento em que se manifesta com uma alternativa, se dissemos que há erro, porque havia uma escolha. Se não houvesse escolha previamente, o que fizemos não podia ser um erro. O que podemos fazer e nós não temos responsabilidade por isso. Portanto, tem que haver uma escolha. Mas o que parece um erro no decorrer do jogo pode se revelar, no final, uma decisão feliz, carregadora de uma aprendizagem. A constatação de erro pode acontecer durante o jogo, mas pode ser duvidoso, ainda porque ninguém sabe o final, ou no final, depois de uma análise retroativa. Ora, o contexto, o enunciado, não é errado, nem justo, já que queremos que os alunos imitem a atividade do matemático, então vamos descrevê-la. Na situação matemática, o que é um erro? E o erro não tem o mesmo papel na atividade matemática e na aprendizagem escolar. O essencial das reflexões de um matemático no trabalho trata das relações supostas de alguns enunciados em diferentes contextos. Aqueles que são reconhecidos como duvidosos são hipóteses. Aqueles erros reconhecidos como duvidosos são hipóteses. Os outros serão erros. E quando sua inconsistência, sua contradição será comprovada, sua negação se tornará um teorema. É sempre recuperável um pensamento matemático, o pensamento matemático do matemático. É sempre recuperável, de uma forma ou outra. Mas esse estatuto não está sendo estabelecido de antemão. Ele é a conclusão do trabalho, como eu falei agora há pouco. É no final que sabemos o que foi um erro, o que não o foi.
As distâncias com o anteriormente conhecido, os erros e descobertas anteriores, são sujeitos, são assuntos de reflexão, são temas de interpretação. Nós conhecemos a fecundidade de alguns erros, que transformamos em métodos também. Demonstração por absurdo, contra-exemplo, por exemplo, estudos dos monstros na teratologia e na matemática. Portanto, os matemáticos, outro problema, os matemáticos produzem teoremas válidos em condições que não aparecem evidente para não especialista. Os matemáticos demonstram que H implica C. Isso pode ser muito útil na pesquisa. Portanto, os usuários podem se encontrar face a resultados em cadeia, em cascadas, que são amarrados a uma conjuntura. E não está escrito que tudo isso é segurado por essa conjuntura, cai dessa conjuntura. Por exemplo, os físicos teóricos têm que remontar para saber em que caso esse teorema que acabamos de demonstrar é verdadeiro, para ver se vai interessá-los, porque a manipulação do verdadeiro e do errado é para eles um pouco diferente. O fenômeno se produziu um pouco necessariamente no ensinamento, na educação, já que os alunos raciocinam sobre enunciados de que ignoram as bases e que eles são um dia obrigados de reformar as definições sumárias aprendidas em condições aproximativas. Os alunos são obrigados de navegar como aplicadores da matemática, com enunciados cuja validade efetiva muda o campo de validade e cujo campo de validade será determinado mais tarde. Todos os resultados iniciais devem ser retomados, remastigados e preparados para ser comunicados e úteis, em primeiro lugar, dentro da comunidade matemática, e depois ao longo da corrente de difusão. Entre o momento em que um software introduz a análise e o momento em que essa análise se mostra disponível para pessoas que não são logísticos e o momento em que chega nas classes onde há estudantes, vai passar um tempo muito longo que será um trabalho feito sobre esse conceito, com problemas de didática terríveis, porque se aceitamos a análise padrão no CASA, todos os teoremas aprendidos para ter precauções com noções de limite caem. Eles caem. O que eles acreditam que é justo, cai. É derrubado. O Estatuto dos Conhecimentos como erro, como meio, como etc., é discutido ao longo da corrente da invenção até o ensinamento nas classes. E isso deve ser os mesmos que o discutem. Essas discussões explicam conhecimento didático, não se trata unicamente do ponto de vista matemático, no sentido tradicionalista, né? Portanto, a didática começa com as matemáticas em si, a partir da sua primeira redação. Sem perceber, os professores retomam e conservam esses abusos profissionais na sua relação com seus alunos e classificam como erros simples diferença, simples desvios de costume. O professor quer acostumar seus estudantes à matemática, portanto, ele quer que os estudantes utilizem o falar bonito, o falar dos matemáticos. Não quer dizer o falar justo e certo e exato. Desde a Convenção da Introdução da Matemática Moderna no ensino, para razões que analisamos, não é mais possível de falar de conjunto. Temos que utilizar, exceto com estudantes a quem podemos mostrar o funcionamento desses conjuntos. Isso daqui são os anatemas sobre apresentações que são o resto de querelas entre matemáticos. Para a geometria também existe isso daqui. Para outros, temos assim rastros no ensinamento de querela filosófica. Sem os conhecimentos e convenções didáticas, o ensinamento tem dificuldade de distinguir os erros e as falhas. O que é um erro fecundo, um erro infeliz, o que é um erro, uma falha, uma falta.
verdadeiramente tem que haver uma reflexão sobre tudo isso, e uma reflexão que faz o processo dos erros, e não o processo daqueles que caem no erro. A didática é um instrumento desses problemas de transposição, e a consequência. Né? Havia uma pergunta sobre a transposição. O que é o erro na situação didática agora? Os alunos não têm a liberdade do matemático. Todo o que diz pode ser... Tudo que diz ou pode dizer ou fazer pode ser imediatamente classificado como verdade ou erro em relação à cultura escolar. A impaciência ou o dogmatismo do ambiente, dos alunos, pode transformar todos os erros em falha, e tornar a situação terrível para qualquer iniciativa e para qualquer pensamento. Os erros devem ser eliminados e erradicados o mais rapidamente possível, mas a maneira com que erradicamos os erros é muito importante. Os alunos só podem aprender gradativamente o campo do conhecimento que eles... Eu falei do campo do conhecimento que eles é ensinado, né? Situações e saberes. Né? Além do mais, os professores citam os alunos, com justa razão, a ampliar eles próprios o campo que aprenderam com vários processos de indução. Eu falei isso daqui, diz o professor, mas verifique, vocês têm que verificar para lá, vocês têm que reflitam por si só, diz o professor, mas preparem-se, os alunos precisam se preparar a essa aventura, os alunos precisam fabricar o terreno, precisam ampliar o que receber a situações novas. Portanto, inevitavelmente, os professores ensinam sem querer, e os alunos aprendem sem saber conhecimentos que vão se revelar mais ou menos tarde serem erros. E mais a introdução de uma noção é precoce, mais o risco de se tornar um erro é grande. E o custo destes erros deve ser avaliado, esse é o custo. Há erros que são tão caros a corrigir tão rapidamente que é melhor deixá-las livres, se elas não são muito inconvenientes, até o momento em que vão ser apagadas definitivamente. E tem outros erros que temos que erradicar já. Todo o desafio dos conhecimentos de didático é de administrar o espaço desses erros, para não deixar os erros invadir onde não pode, e deixar o funcionamento necessário para estabelecer e confirmar o uso dos saberes. O exemplo mais notável desses erros que toleramos é o do Senegal, é o exemplo do sinal de igualdade. Ele é útil ao pensamento primário, ao pensamento aritmético. Podemos fazer aritmética sem escrever o sinal igual, de igualdade. O sinal de igualdade só serve a partir do momento em que entramos na álgebra. Essa inutilidade do sinal igual no ensino primário não serve para nada. Ou conduz a se revestir-se de um sentido errôneo. Por que não serve de nada? Não sei. Quando os alunos escrevem o sinal igual, ele está sempre no mesmo lugar. Ele está antes do último número que a gente escreve. Esse é assim. Portanto, nesse lugar, ele não tem interatividade. Não se coloca nada no lugar dele. Não tem alternativa. É difícil significar o sinal igual, de igualdade. Por quê? Porque só é usado quando a gente conhece o sinal de 4, o sinal de 7 e o sinal de 3. Se o professor falou 3 mais 4 para designar o número 7, sem cuidar do número canônico, a um certo momento, 3 mais 4, o que chamamos de 7. Aqui, o sinal de igualdade pode ter um sentido qualquer, o sentido de 2 pontos, ou 2 pontos igual. É uma atribuição do valor para uma expressão, mas nem isso. Conhecemos 7, 4, 3 e, além do mais, a gente desenha. O conjunto escrito não tem papel. Portanto, um aluno pode escrever 3 mais 4 igual a 7, mais 5 igual a 12.
Eu vou continuar na sequência, eu vou encontrar coisas. Portanto, o sinal de igualdade não tem sentido do ponto de vista matemático. Ele não é simétrico, ele é modestamente transitivo, como acabamos de ver. Enfim, o sinal de igualdade é uma marca cultural para as matemáticas. Infelizmente, e confirma que as matemáticas não servem para nada. O professor aceita, às vezes, sem protestar, contrassensos importantes a título das concessões pedagógicas necessárias, pretendamente necessárias. O único momento em que utilizamos o nosso signo é o sinal equivalente, que diz que A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado, mais o quadrado, mais alguns anos, e que é fundamentalmente o caso de uma igualdade, porque sempre podemos substituir um pelo outro. Ao contrário, nós recusamos precisões úteis. Muitas vezes, como estudantes, precisamos distinguir valores e funções. Você vai escrever igual, y igual a x mais b. Nós não sabemos se é uma função de função, se é um y maiúsculo, que é igual a um grande x mais o b, a função x multiplicada por a. Nós não sabemos. E, às vezes, é uma distinção útil para os alunos. Os professores dizem, nós não trabalhamos isso na matemática, nós não escrevemos os grandes cossinos e pequenos cossinos. O grande cossino é a função, o pequeno cossino é o valor. Mas escrevemos x ao quadrado igual a 4. Portanto, o x é elevado a x menos 2 ou igual a 2. Que bom que o sinal de igualdade não seja simétrico, porque senão você falava 2 igual a x, e, portanto, x ao quadrado igual a x potencializado. Não seria útil aceitar as notações de unidade no primário? Nós já eliminamos as unidades do primário para uma certa pureza, não de uma certa pureza matemática. Isso é um erro. Se vocês não observam as unidades, vocês vão ter dificuldade em vários casos. Bom, o professor não deve encorajar os alunos a errar, nem levá-los a erro com exigências sem interesse, com métodos inutilmente complicados, com antecipações duvidosas. Nós vimos práticas que não têm outra justificação senão o fato de colocar os alunos em xeque-mate. O professor deve permitir que os erros interessantes se manifestem e atua seu papel. Dar estatuto honroso a estes erros e combatê-los pela razão e, se possível, a razão dos alunos. Esmagar os erros não ajuda, mas deixar os erros desenvolver-se livremente é um erro também. Portanto, nós temos que entrar na luta braço a braço contra os erros. Qual é seu interesse, qual é sua probabilidade? Cada erro. O professor não deve castigar os erros em más condições, dizer que ele não vai ter tempo, que não vale a pena para os alunos. Não deve diabolizar o erro, não deve culpabilizar o erro, mas ajudar a combater, ou então explorar o erro. Explorar. Como os erros são inevitáveis, o professor, que é muito rígido com os erros, corre o risco de ser preso a seu próprio ardil, com alunos que vão se tornar intratáveis. Bom, a eliminação dos erros é objeto da aprendizagem. A eliminação autônoma dos erros, por acomodações ou por adaptações, remete a situações matemáticas que permitem ao sujeito eliminar os erros de que ele pode perceber graças à sua situação. Isso daqui alivia o professor da responsabilidade de tudo que se diz e tudo que se faz. Observamos e vamos controlar se for mesmo verdade. As situações didáticas permitem ao aluno economizar erros.
economizar tempo, economizar decepções, mas só funciona se essa economia for visível para o aluno. Nós não podemos sempre demonstrar ao aluno por que a organização da matemática. Portanto, quando o fazemos, nós temos que encontrar uma coisa que vai fazer com que eles aceitem a coisa. É aqui que começa a dificuldade, porque fazer aceitar uma coisa para os alunos e pedir que eles aprendam uma coisa formalmente, que não entendem, é aqui que estamos saindo das normas que nós elaboramos. Precisamos encontrar aqui uma maneira de tornar a economia visível pelos alunos e eles vão aceitar esses cursos como meio de ir mais rápido e como meio de fazer coisas mais interessantes. Os conhecimentos ensinados devem servir em situações matemáticas bem escolhidas e concebidas que formam um todo. O que é desesperador para os alunos é aquele esmigalhamento dos problemas que eles entendem que nunca vão ter acabado de explorar todos os problemas. Quando você vê todas as etapas de todas as expressões, de todas as equações de algumas funções, é de desesperar, de desanimar. Quando você vê todos os exercícios sobre as séries que precisa de cada combinação particular, a gente pensa que vamos perder a juventude explorando tudo isso, trilhando todos esses caminhos. Fracasso são erros em circunstâncias irremediáveis e que, de repente, se tornam evidentes e publicamente reveladas. Não só nós erramos, constatamos, e os outros também. Nós nos enganamos de modo irremediável. O fracasso, numa situação matemática, é constatado pelo atuante por si só. É o professor que vai revelar o fracasso no momento em que ele renuncia a continuar seu processo. Tentamos, a criança tentou, o professor, a um certo momento, não tem mais tempo, não tem mais esperança de chegar. E ele declara que é um fracasso. O aluno só tem que fazer, só tem que aceitar, só tem que... E sabe que não funcionou. Não é o aluno por si próprio que pode se constatar em estado de fracasso. É o professor que constata isso. A diferença é importante, né? A gestão dos fracassos é delicada, muito delicada. Os erros já têm efeitos diferenciados sobre os alunos, né? Você vê que alunos que cometem erros, eles ainda ferraram, eles estão ruins, eles são ruins, uniformemente incompetentes, eles se julgam assim. Essa conclusão do aluno sobre si próprio, autoflageladora, de autoflagelação perante a classe, perante o erro, é também uma absolução dada ao fato que nós estamos renunciando. Somos ruins, então nós não vamos à luta, vamos ficar assim sem lutar. Outra reação do aluno: eu sou bom, mas faltei de sorte dessa vez. O mundo tá mal feito. Bom, outra reação é: alguém está contra mim, alguém está contra mim. Alguém já fez mal o seu trabalho e eu estou pagando. Isso aqui são alguns que serão bons políticos, né? A boa reação seria: cometi um erro. Qual é? Será que eu poderia já ter evitado? Será que eu poderia ter antecipado? E eu vou conseguir antecipar os próximos erros? Essa é a posição saudável, mas nem sempre fácil. Os fracassos tendem a confirmar os alunos nesse tipo de interpretação. O fracasso é o reconhecimento que eu sou um matemático ruim, como professor ou como aluno. O fracasso é uma conversão de um problema pessoal em um problema pedagógico geral. São identificados com erros, com falhas, porque se tiver fracasso, cada um vai colocar o erro no outro. Os 3/4 dos alunos entendeu, ele não, o problema é dele, né?
Segundo as reações do professor, os fracassos afetam mais ou menos fortemente os alunos. A exploração positiva dos fracassos seria a atitude que deveria ser suscitada e que deveria ser acompanhada. O fracasso dos alunos ou dos professores é, de fato, o fracasso de uma situação. É o fracasso de uma situação mesmo. É isso daqui que deve ser considerado, antes de tudo. Obstinar-se a recusar o fracasso remete à conclusão para uma outra situação que ele deveria ter dominado, controlado, deveria ter controlado. Por exemplo, esse recuso, esse exemplo, remete a uma situação matemática, remete uma situação matemática a uma situação didática. O ensino da solução é uma solução ao fracasso da situação matemática. Ou nós remetemos ao fracasso de uma situação didática correta ou conveniente a uma situação didática de nível cultural. Eu não consegui ensinar, então ele mesmo tem que fazer o esforço de integrá-lo. Ele tem que fazer exercício, portanto, a gente reenvia a uma concepção popular do aprendizagem. Eu leio e eu vou colocar na minha cabeça para sempre, eu vou para reproduzir. É assim, cada vez, parece que estamos pensando que a situação didática desta aula seria melhor que esta que substitui, porque é pretensamente consertador dos erros dos outros. Vamos lá para o contrato didático. Eu vou iniciar por uma anedota que alguns já conhecem, que revelou a importância e o interesse do contrato didático, que eu estava estudando por vários anos em condições difíceis. A noção de contrato didático foi exposta pela primeira vez no relatório de minhas pesquisas sobre o fracasso eletivo em matemática, através do conhecimento das crianças sobre o fracasso eletivo, ou seja, só tropeçavam na matemática, só erravam as crianças na matemática. Portanto, eu vou mostrar a existência, vou comprovar a existência de um contrato, de algo que parece com um contrato. Eu vou demonstrar que não se trata de um contrato, né? Mas a ideia do capitão, né? Bom, eu tinha eu tinha pensado que alguns fracassos eram devido à dificuldade dos alunos de entender o trabalho matemático que lhes era pedido. Eu não vou lhe contar como, mas aqueles que podem ler o caso de Gaël, que foi publicado em inglês e francês, poderiam ver e entender como nós conseguimos descobrir isso daqui com alunos. Eu desenvolvia publicamente, dificilmente o estudo dos fenômenos, quando pesquisadores de Grenoble evidenciaram um fenômeno espetacular. No decorrer de uma experiência, eles questionam os alunos do curso elementaire primeira année e esses alunos fornecem respostas absurdas. Os problemas eram também totalmente absurdos. Por exemplo, no navio embarcamos 18 cabras e 26 carneiros. Qual é a idade do capitão? Essa era a pergunta. Os alunos respondiam 44 anos. 44 anos. É de 8 a 9 anos, né? Os alunos tinham 8 a 9 anos, né? Outro exemplo, numa classe, há 4 raias de 7 alunos. Qual é a idade da professora? 60% dizia 28 anos. A publicação desses resultados é escandalosa. Faz um escândalo. E
Alguns autores dizem que o ensinamento torna a nossos filhos idiotas. E isso daqui é um erro de pensar que o ensinamento é o plastron na escrima, né? Pergunta às crianças o que eles acham. As crianças foram questionar o que você acha do problema. As crianças falam, são muito esquisitos esses problemas, professor. A pergunta era totalmente idiota. A questão era burra, idiota. E por que era burra? Porque os carneiros não têm nada a ver com a idade do capitão. E, portanto, por que você respondeu? Porque a professora pediu. Eu respondi porque ela pediu alguma coisa. Há algo que se impõe para os alunos, que deve achar uma pergunta, deve responder. Não há liberdade de dizer que eu não vou responder, porque se tiver alguma coisa a dizer, o professor vai fazer com o que a gente lhe fornece. Ele vai se virar com o que a gente lhe dá. E tem todo esse sentido a respeito do sentido das perguntas. E para comprovar que eu estava com razão, ou não comprovando, mas por curiosidade, alguns anos depois, numa outra pesquisa, na cidade de Lyon, dessa vez com professores, como cobaia, né? O fenômeno se reproduziu. O problema era um pouco absurdo, tão absurdo quanto e os professores perceberam, mas os professores também tentaram extrapolar, interpretaram para poder dar uma resposta, custa que custar. O que significa a resposta do aluno? Nem sempre é um erro. Quando o professor questiona, pergunta, um ardil ou um artimanho, uma coisa assim. Os alunos estão percebendo que não é uma coisa totalmente limpa e normal, e abstêm-se de responder. E são os bons alunos que vão para frente, que dizem a bobagem, com um sorriso assim de cantinho, e dizem, eu não estou acreditando, mas esse professor vamos ter que ajudá-lo a progredir, porque senão não vai acontecer nada na nossa classe. Bom, conclusão, esse desvio não se explica através da insuficiência de professor nem de aluno, mas por um tipo de funcionamento didático do relacionamento entre os dois, que se aplica ao projeto didático. Eu falei contrato didático, né? Desde o início. Eu sei que a palavra contrato não é factível, ela não pode ser. Eu utilizei com aspas, né? Com aspas, porque o contrato não serve, a palavra contrato não serve, porque todo mundo leva a sério esse falso contrato didático. Numa primeira abordagem, o contrato didático seria, honestamente, as obrigações recíprocas e as sanções que cada parceiro da situação didática impõe ou acredita impor explicitamente ou implicitamente aos outros. Isso subentende que há muitas suposições aqui dentro, muitas interpretações. O aluno interpreta as intenções do professor e vice-versa, ele deve fazer bonito, mas ele não tem certeza que ele deve fazer. E o professor interpreta também as reações dos alunos, também sem ter nenhuma certeza. De modo que essa relação, que aparece como um tipo de contrato, deve ser examinada de mais perto para perceber que, de fato, o contrato didático é o resultado de uma negociação. A observação mostra que há uma negociação. O professor diz as consignas, os alunos nem mexem, ficam assim, imóveis. E o professor está explicando mais a consigna, os enunciados. Vocês entenderam que vocês têm que fazer isso daqui, vocês têm o direito de fazer isso, mas não isso, né? E os alunos não funcionam ainda. Não é porque vocês deram as regras do jogo que o jogo inicia-se espontaneamente. Portanto, a observação mostra já que há problemas. E a análise também vai mostrar que, de fato, é um pseudo-contrato, um falso contrato. Não pode ser um contrato. Não pode ser explícito, em primeiro lugar. Não podemos dizer aos alunos o que a gente quer que façam. Por definição, o contrato trata de um conhecimento que eles não dominam, que eles não receberam ainda. Portanto, nós não podemos justificar.
Na escolaridade comum, o tronco comum, nesse contrato nem é livremente consentido. As crianças são mandadas à escola para a necessidade da sociedade e eles não entendem o que se espera deles. Não tenho certeza que isso vai ajudar muito a escola, mas vão. Isso é uma imposição que eles aceitam. As condições de ruptura não são explicitadas, não são ditas. E eu mostrei agora há pouco, com a negociação dos erros e do fracasso, que não se deve fixar de antemão as condições de ruptura do contrato, porque justamente é graças a prolongações que vamos ganhar, que vamos adquirir, vamos ter um ganho no final, né? As sanções também não podem ser indicadas de antemão, ou quando o som é uma coisa metafórica. Mais uma vez, a natureza didática da ruptura de contrato, aquela que importa, depende de um conhecimento ainda desconhecido dos alunos. Há verdadeiramente, na relação do professor com o aluno, há um ponto cego, um ponto preto, que é o conhecimento que queremos ensinar. Nós não podemos, eles não podem saber, porque eles não a têm e nós a detemos. Era reconhecido tradicionalmente. Antes, o professor tinha a obrigação de fazer o que era necessário, conforme o costume, e, a partir do momento que havia o número suficiente de seus alunos que já tinha entendido, quando ele podia constatar a traça dos seus exercícios, das suas lições, depois de ter corrigido os cadernos, depois de ter dado os tempos e de ter respeitado a duração, o funcional era garantido. Mas há uma nova crença popular hoje, que é que o professor deveria ter os meios de fazer aprender a todos os alunos o que alguns dominam e aprendem facilmente. Se fosse o ensino democrático. Isso é o ensino democrático. O comunista pretendia que podia se ensinar tudo a qualquer um, a todos. E os professores não negam essa daqui. Todo mundo tem capacidade, ninguém nega que alguns não tenham. E se o professor nega, diz que todo mundo não vai, eles vão passar por incapazes. O público acredita que ele pode passar com o ensinamento um contrato didático como passaria ou assinaria ou concluiria um contrato comercial. Okay. E o público acha que pode se decidir unilateralmente as sanções que devem ser tomadas se o contrato, por acaso, não produz frutos, sem necessidade de ter previamente uma cultura, uma ciência apropriada. Então, esse mundo aqui, essas pessoas aqui, essa sociedade está com referências erradas. A pequena análise dos fracassos e dos erros mostra bem que não é assim que devemos ler a atividade do ensinamento. O médico não pode tratar um paciente ou evitar que ele morra com contrato, sob um contrato. Ele pode, o médico, garantir que ele aplicou o protocolo definido pela ciência médica, que ele fez tudo para esse paciente, mas não pode garantir o resultado. E que aplicou, e pelas condições materiais, pelas condições econômicas também. O doente estava na ambulância, o doente teve uma parada cardíaca, não havia nada que podia servir de remediação a essa parada cardíaca. O médico não poderá ser sancionado porque as dificuldades ultrapassaram seus recursos e o paciente não chegou vivo na mesa de operação. Portanto, se o ensinamento, e como acredito é comparável com a medicina, ele necessita se preparar à alternativa que ele escolhe entre dois contratos e que os combinam, esses dois contratos. O professor deve dispor de um desses dois modelos de contrato, ou seja, protocolos baseados em justificações científicas controláveis. O que eu encontro nos meus trabalhos não me satisfaz como professor. Isso daqui não valoriza minhas ideologias. A exigência do resultado
de que certos ideólogos se acreditam é, primeiro, ilegítima. Os resultados são ilegítimos, como na medicina. Então, procuramos melhorar ou arrumar ou ajeitar a coisa. Nós vamos ver que não é um contrato ilegítimo, mas também que é devastador. Né? Esse será o objeto da minha última aula, porque essa ideologia, nós temos que controlá-la, porque ela manda para a escola, ela vai ser responsável pela catástrofe da escola. Mas essa escola depende dos conhecimentos didáticos do público. Mais exatamente dos conhecimentos do público sobre a didática. E aqui, raramente, quando eu critico o professor, mas os professores que querem reformar suas práticas, quem sabe, têm razão do ponto de vista técnico ou científico até. Eles, porque estão vendo os efeitos dos métodos que utilizam. E os efeitos dos métodos que o público impõe a eles. Eles estão vendo que as coisas funcionam bem ou mal, coisas que receberam como imposições. Eles querem retificar através de melhores explicações, através de melhores métodos, através de uma coisa que finalmente lhes coloca de acordo com sua consciência de professor, que o contrato didático não para de agredir, às vezes. Mas eles não podem ser sua própria referência, esses professores. Nem projetar intenções educativas originais contrárias às crenças do público, sem abandonar sua legitimidade. O professor é legítimo quando ele ensina tudo o que o público aceita. Não quer dizer que o público tem razão, mas o professor não pode fugir desta sociedade que lhe impõe os programas para melhorar o ensinamento, o ensino. O professor só pode lutar agora, como cidadão, e não pelos seus métodos, não através do seu método. É uma questão de ética deles, inclusive. Eu lamento muito. A única via é conseguir fazer com que haja uma convenção sobre a verdade das coisas, ou seja, que haja uma ciência desses procedimentos didáticos. É um desafio para a humanidade de entender esse desafio didático, que é pelo menos que é mais complexo, ou tanto complexo quanto o desafio de entender os efeitos sociais da vontade de lucro na economia. A ciência didática é uma ciência da mesma natureza que a ciência econômica, mas mais complexa, mais difícil. Essa ciência não pode ser confundida com o conhecimento dos professores. Isso não quer dizer que os professores não possam participar da elaboração dessa ciência. Ao contrário, mas não podem representá-la, não podem garanti-la da mesma maneira. O conhecimento dos professores e os conhecimentos científicos sobre o trabalho não podem ser confundidos. Portanto, os professores são detentores desse contrato social e devem limitar a possibilidade dos pesquisadores intervir na classe. E eles devem também colaborar à procura da verdade. Não uma coisa de complacência, uma coisa de compromisso, não. A verdade pura e simples. Bom, a didática não pode ser uma aplicação de ciência que não considera como seu objeto o estudo dos fenômenos didáticos como um todo. Isso daqui devemos repetir. Todas as ciências têm alguma coisa a dizer a respeito das crianças e a respeito dos professores e também a respeito de todo tipo de fenômenos ligados à educação. É verdade. Mas o coração da coisa é um objeto de ciência independente. Mesmo com um trabalho perfeitamente rigoroso e pertinentes, a ciência didática não poderá se impor rapidamente.
facilmente frente a modulações de vários parceiros da educação, frente aos interesses legítimos ou não da totalidade da população. O contrato didático coloca o professor frente a uma verdadeira injunção paradoxal. Eu vou fazer um curso sobre os paradoxos desse pseudocontrato, né? Uma injunção paradoxal é Václavic que deu esse nome para demonstrar a fonte de algumas doenças mentais. É uma ordem, tal como quando você obedece, você acaba desobedecendo. É uma ordem obedecida que acaba se tornar uma desobediência. É possível escapar a uma injunção paradoxal através de algumas respostas razoáveis. Tem exemplos de injunção paradoxal que diz assim: vocês têm um painel que diz, não leve em conta o aviso desse painel. Se o professor diz de antemão o que ele significa que o aluno deve fazer, através de um processo qualquer, ele não poderá obter só como uma execução de ordem, ou uma citação, e não pelo exercício dos conhecimentos e do próprio julgamento do aluno. É o ponto final da impotência do professor. Vamos ver isso com o contrato, já já. O professor diz ao aluno, bom, responde isso daqui, responda o que eu quero. O aluno também está numa situação de uma injunção paradoxal. Se ele aceita esse contrato, que o professor ensina, em primeiro lugar, as soluções e as respostas, ele não vai descobrir por si próprio. Então, portanto, ele não vai envolver seus conhecimentos, ele não poderá aprender. Criança de 2 anos já sabe disso daqui. Não, eu sozinho, eles dizem, eles entendem isso daqui, quando se rebeldam. É muito justo, é muito espontâneo por parte da criança que ele quer ter a possibilidade de fazer. Mas o problema é que ele não sabe fazer o que pode fazer sozinho e o que não pode fazer sozinho. Portanto, o problema não está em proibir ou permitir que ele faça qualquer coisa. O problema é regular o momento, regular que liberdade podemos conceder, em que ocasião podemos conceder essa liberdade. Tá? Aprender, se o aluno aceita que ser ensinado, subentende que ele recusa o contrato didático. Para, professor, eu já sei, eu entendi, eu vou fazer. Tá? Portanto, aprender é a chave em que o momento recusa que ele seja objeto de ensinamento, mas a finalidade do contrato é justamente a ruptura do contrato. E ele vai assumindo uma aprendizagem autônoma, ou seja, ele vai fazer alguma coisa com o que ele foi ensinado. A aprendizagem se baseia, portanto, não no bom funcionamento do contrato, mas sobre sua ruptura ou seus ajustes, ou sobre os ajustes do contrato. Então, temos que observar as classes, o que fizemos durante anos, para ver o que acontece quando há ruptura do contrato. Como faz o professor quando há ruptura do contrato? As rupturas do contrato manifestam ou o sucesso ou o fracasso do aluno, portanto, ou do professor, portanto, né? Em relação aos erros, ou a renúncia do professor. A observação mostra que quando há ruptura, depois do fracasso, ou do aluno ou do professor, os parceiros tendem a se comportar como se houvesse um contrato verdadeiro que os ligavam. E a crença de um contrato que produz isso daqui, né? Portanto, o que faz funcionar o contrato é a crença que vai haver resultado através do contrato.
E quando o contrato não acontece, ou não é concluído, cada um começa a acusar o outro. Como? Eu fiz tudo o que o senhor quis, professor. Eu não entendi, mas não é minha culpa. Você não falou o que você queria de mim. Nós temos que encontrar uma explicação para os erros. O melhor combate contra o erro é entendê-la, e entender o erro para combatê-la. O processo do saber, o que o ensinamento deveria... Ao processo do saber, é substituído o processo dos protagonistas na vida comum. De fato, o contrato implicita uma grande parte ilusória, o que é instituído pela relação didática. Mas vamos passar agora para a avaliação. Vamos analisar as reações do professor, que é a diapositiva número 15, tá? As reações dos professores a uma ausência de resposta, a uma resposta errônea ou a um fracasso, têm um papel diferente na vida da classe. Acabamos de ver isso daqui, né? Mas essas ações se baseiam no leque limitado de procedimentos retóricos e didáticos, de que nenhum é decisivo, né? Nem mesmo legítimo, e que, porém, vão resolver muitas vezes o paradoxo do contrato. O que o professor faz quando tem um erro? Vocês devem saber. Vocês até vão me dizer o que fazem quando o professor tem um erro, mas eu vou ilustrá-lo. Eu vou, ao mesmo tempo, mostrar que cada decisão é no limite, uma besteira, uma decisão ridícula, que desacredita o ensino, que faz passar o professor por um charlatão, porque seus erros são cômicos. Se eu conseguir, nós vamos cair na gargalhada com os nossos próprios erros, para que vocês entendam o sentido e a profundidade da coisa. Em primeiro lugar, o esfarelamento dos objetivos, tá? Vocês não entenderam minha frase? Então, eu vou explicar a primeira palavra, e depois a segunda palavra da frase, e depois a terceira. E depois, tudo junto. É o resultado do conjunto. Isso é um método que muitas vezes funciona. Todos os processos de esfarelamento. O teorema não foi entendido, então vamos lá, pedacinho por pedaço. A gente recorta em pedacinhos e a gente... ele tem lemas e problemas, e eu vou passar 6 horas assim, nessa dissecação, explicando essa demonstração. Né? A pergunta é: o que produzem as vacas? Espera. As vacas pertencem ao reino animal. São animais herbívoros e assim por diante. Vamos fazer um belo discurso sobre coisas que escondem o problema e dissolvem na cultura. Esfarelamento dos objetivos é uma das formas de evitar o constato de fracasso, de evitar a constatação do fracasso. Segunda coisa, eles facilitam a resposta, o professor facilita a resposta a processos retóricos ilegítimos. Então, aqui precisamos observar a obra do Marcel Pagnol, que se chama Topázio. Topázio é um pequeno professor numa pequena cidade, uma escola comunal privada de ensino, com pouco dinheiro, cujo diretor é sobretudo, ele não quer perder nenhum aluno. E Topázio faz um ditado, e inicia o ditado com: carneiros estavam reunidos num parque. Eu já falava de uma maneira bem nítida, destacando as palavras. O Topázio observa o que o aluno está fazendo, e é um erro em cada palavra. Né? Por favor, minha criancinha, tenha cuidado. E o aluno observa, olha o professor com uma cara assim, caindo do céu, fala: como que esse imbecil está falando de repente? Mas
Por favor, minha criancinha querida, não havia só um carneiro, havia vários carneiros. E, portanto, ele está tentando evocar a regra do plural, já que o aluno, o contrato que oferece esse professor é ridículo para o aluno, é risível. E assim nós estamos vendo que Topázio não tem o recurso de dizer, põe um S e basta. É assim que se escreve, ponto final. Isso daqui mostra os limites perfeitos do contrato didático. A gente não faz beber um camelo que não tem sede, não. Muitas aulas têm efeitos ou são similares a essa situação do Topázio. Ou efeitos vizinhos. O efeito Jourdain, por exemplo, né, é mais conhecido. O senhor Jourdain, no Doente Imaginário, era um burguês que queria se expressar como estava informado sobre tudo, ele queria ter uma fala bonita para aprender a falar bonito como o belo mundo as pessoas letradas falam. E o professor de filosofia tenta ensinar alguma coisa a ele, nada ecoa na cabeça dele. Finalmente o professor propõe ensinar a gramática. A gramática. Então ele diz tudo ponto. Me ensina os versos que ele quer, porque o Monsieur Jourdain quer seduzir uma linda senhora e tudo que não é prosa é verso e tudo que não é verso é prosa. Oh, então, quando eu digo para minha empregada, Martina, me traz o meu sapato, esse daqui não são versos, não. Então, é prosa, sim. Eu faço prosa sem saber. Meu Deus, eu sou muito bom, eu faço prosa sem saber. Como o saber é fantástico, eu não sabia o que eu sabia. Esse é o efeito Jourdain, né? O professor aceita como uma resposta, sabe, uma resposta que é banal, uma banalidade, sem mais. O efeito espelho agora, o efeito espelho é o duplo efeito Jourdain. O que é o efeito espelho duplo? Né? Espelho. É o efeito que ele diz respeito e que também me diz respeito. O professor então pergunta uma questão que chama a mesma resposta. O que eu acabo de dizer, o que utiliza uma metáfora, uma analogia, uma representação. E que ele acredita que é uma maneira de fazer com que os outros alunos entendem. Isso daqui foi um sketch de Raymond Devos, uma cena de Raymond Devos que queria explicar algo a alguém através de uma analogia. E como isso daqui, ele estava explicando que um pedaço de madeira tinha duas pontas. Uma madeira tinha duas pontas, que se você queria separar as duas pontas, porque no final de cada ponta havia também outras duas pontas. Se você separar, cada pedaço terá duas pontas, portanto é impossível separar as pontas. Então, ele faz uma frase enorme com pedaços e com pontas e que finalmente e cada vez ele diz, vocês entendem, né? Vocês estão me acompanhando, né? E a pessoa da frente fica assim, impassível. E ele volta a dar explicações com pedaços e pedaços, e a frase é muito assim, pedante e muito engraçada. E vocês estão entendendo, claro que você não pode deixar de entender, porque é óbvio. E finalmente ele tem a ideia genial. Ele substitui a ponta da madeira por uma linguiça, uma salsicha, né? E a ponta de uma salsicha que é dividida, também tem cada pedaço tem duas pontas, né? O erro está no fato de acreditar. Vocês estão entendendo, ele insiste. Há um tempão que estou explicando que quando a gente divide, o pedaço dividido tem duas pontas, cada um tem duas pontas, né? E eles acreditam que a analogia é um meio de explicação, é uma maneira de explicar, e não é verdade. Cada um desses efeitos pode ser observado na realidade do ensino.
na sociedade em si, não só nos coitados dos professores, nos livros e na sociedade. E eu dei um exemplo do livro de 10 segundos de didática, que foi um fenômeno cultural, né? Você, por exemplo, tem o deslize metadidático, que nós falamos dos papigramas, né? Nós não falamos do ensino da heurística, ou seja, o ensino da resolução dos problemas. É a mesma coisa do que para as setas. O professor pode dizer aos alunos coisas para resolver problemas, mas ele não pode ensinar isso daqui como sendo um saber. Isso deve permanecer a nível de conhecimento. Aqui vocês têm um bom exemplo para entender a diferença entre conhecimentos e saberes. Como um processo heurístico que serve de vez em quando. Nem sabemos exatamente para quando serve, se seja mais eficaz para entender conhecimentos matemáticos que as demonstrações matemáticas em si. É um erro. Nós acreditamos que ensinar conhecimento como saberes ia ajudar. E bem, finalmente não ajudou. Não funcionou assim. Mas não foram tiradas conclusões do fracasso. Isso sumiu das práticas como se os professores não tinham entendido o recado. Não foram feitas as conclusões da dificuldade de ensinar os heurísticos. Os professores estão errados de pensar que é um objeto de ensinamento. E os pesquisadores estão errados de propor esse objeto como meio de ensinamento aos professores também. Outra reação. O professor divide sua classe em aqueles que entenderam, eles vão para o exercício. Aqueles que não entenderam, vêm perto de mim, vamos trabalhar. É muito bom isso daqui. Mas não resolve ainda. Portanto, essa tabela não procura ler o que tem dentro. É um estudo sistemático do que pode fazer o professor. E todos os efeitos que eu falei e outros estão no final de todas essas ramificações, de todas essas escolhas. E nenhuma das escolhas que o professor pode fazer em caso de fracasso de suas estratégias, nenhum é legítimo. Nenhuma dessas estratégias deve ser excluída e, porém, nenhuma é eficiente. Não pode ser excluída, mas, porém, não funciona. A aprendizagem se faz ortogonalmente, ou seja, os conhecimentos vão ser passados por uma triagem. Elas vão ser descartadas pela retórica do professor. O professor permite a aprendizagem, desde que ele não insista, porque cada um é absurdo por si só. Isso é a única explicação que eu encontrei. As crianças aprendem com um dispositivo que eu não conseguia justificar logicamente, do ponto de vista matemático. Eu os explico pelo funcionamento dos conhecimentos. Isso é uma coisa que não está resolvida, ainda continua sendo estudada. É um fato que eu constatei. Se praticamos sistematicamente essas respostas por parte do professor, quase todos aqueles que eu acabo de descrever provoca enorme perda de tempo. Isto demanda muito tempo. Cortar a classe em dois aumenta o tempo. Retomar, cortar um pedacinho dos objetivos vai verdadeiramente multiplicar o tempo, aumentar o tempo. Portanto, tudo vai depender da maneira com que nós vamos utilizar esses meios insuficientes sem nunca provocar o fracasso. Bom, eu não pude mostrar porque era um pouco cansativo e demorado. Eu mostrei só um pouco as análises ergonômicas que podemos fazer sobre a situação. Uma situação, um sistema que tem a forma de um jogo e que apresenta
características variáveis que nós chamamos ergonômicas, ou seja, sua variação se traduz por tempos, através de tempo, em tempo, e o número de escolha maior a ser examinado, incertezas também, trabalho, e, portanto, são variáveis de que vamos estudar a influência sobre a situação. Vamos tentar modelizar, consequentemente, a situação, calcular o modelo, verificar os cálculos através de observações, através de experiências, e teremos uma ideia, mais ou menos, do que pode custar a escolha de uma ou outra das soluções que forem pensadas. Os modos de comparação são seus cálculos e a experiência que vão permitir fornecer uma informação sobre as escolhas que seriam preferíveis no ensino determinado. Eu acho que respondi, são cálculos, são interpretações. O melhor deveria ser através de um exemplo e mostrar como nós vamos escolher entre diversas maneiras de produzir a simetria, por exemplo, do plano, né? Se eu fizer o modelo do conceito de modo geral, que engloba muitos conceitos diferentes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, tá? A lição de números, isso vai remeter a outra questão sobre a existência de conceitos de situações fundamentais, né? Eu vou dar um exemplo. O conceito de números é um conceito que supostamente matemático. Ele foi matemático até o século XVIII. Antoine Rossignol, né, resolveu fabricar a teoria própria de Porta, um instrumento matemático que seria o suficiente para resolver esse problema. Ele fez um curto-circuito à teoria da distribuição e, com uma pequena revolução, ele conseguiu dar a teoria da matemática, a teoria de Porta, para dar soluções praticamente. Esse é o exemplo de uma fabricação de conhecimento matemático apropriado a uma situação bem precisa. E esse problema sempre foi feito assim. Nós sempre reduzimos para algoritmos, para as situações matemáticas particulares, as necessidades de algumas profissões. Os problemas que nós estamos levantando são problemas de formação muito mais gerais, em que queremos preservar o futuro. Querer ensinar teoria as mais potentes, as mais rápidas, para tratar dos problemas de uma maneira mais gerais. Portanto, a negociação aqui foi rápida, foi feita, fizemos a demonstração que os estudantes podiam aprender assim. Os estudantes eram felizes, aparentemente os engenheiros, os professores também, o professor que fazia isso também era satisfeito. Depois houve grandes debates na comunidade matemática que se queixaram que a formação que esses engenheiros tinham recebido era um curto-circuito do saber, do verdadeiro saber do momento. A reputação de fazer matemática subalterna, ou de segundo grau para esses engenheiros, obrigou o professor em questão a retomar 6 meses de ensinamento da teoria da distribuição para chegar ao seu fim. E isso foi o fracasso do ensino da resolução de todos os casos profissionais que os profissionais iam encontrar na sua vida profissional. Ergonomia é o estudo dos esforços. É um exemplo concreto. A variável, eu já falei, a verdadeira variável que devemos considerar são os esforços que demandados aos professores e aos alunos para fazer o que é exigido deles. Não é o resultado unicamente que conta, não é o tempo que conta, são os esforços que são quantificados. Como quantificar esforços? Como medir, como eu meço os esforços que vocês fazem para me entender, me ouvir. Podemos encontrar meios de objetivar os esforços das pessoas, interpretando claramente o tempo e os erros e as causas de erros, os erros que são devidos a
a precipitação, ao acaso, etc., ou aqueles que se devem à ignorância da matéria, etc. Todos os professores têm a obsessão do tempo. Eles são obcecados pelo tempo, eles têm razão. É a variável essencial. Não perder tempo. Eu acho que eu vou ganhar tempo indo correndo, mas eu estou perdendo, na verdade, né? Perdendo tempo, né? Essa é a resposta, né? Economizar tempo para os alunos, economizar tempo para o professor é a regra de ouro. Portanto, nós temos que ter uma ideia do que vai custar a nossa escola. Quanto vai custar essa escola de economizar? Eu não tenho julgamento negativo sobre nenhum meio de ensinamento. Nenhum. Tudo depende das circunstâncias. Portanto, a conduta ótima da classe é aquela que é mais econômica em tempo e em fracasso. O caminho dos conhecimentos e dos saberes não coincidam. Né? O fazer o quê? Nesse caso, tudo que eu tento fazer é aproveitar de um para construir o outro. Economizar o tempo de construção dos saberes pelos saberes para construir saberes utilizáveis e construir conhecimentos utilizáveis no futuro. Uma mudança de setor ou de domínio, ou de campos, para um saber matemático e, a fortiori, para um conhecimento matemático. Ou seja, uma mudança, uma transposição no sentido geral, uma transposição de domínio ou de campo pode produzir, voluntariamente ou não, todos seus efeitos e seu contrário também. A transposição é um efeito de uma mudança de meio de ambiente, de meio, de ramo, etc. Isso pode ser útil ou inútil, pode ser precioso ou catastrófico também. Não é automático. Não podemos acusar a transposição de ser, por si só, uma causa de erro ou de fracasso. Eu não posso dizer generalidade sobre esta coisa. Nós precisamos observar do que se trata e verificar quando for uma manobra hábil, quando for um estratagema positivo, ou quando for uma digressão estúpida e estéril. Existe um exemplo de conceito matemático com que tentamos encontrar uma situação fundamental, mas onde foi impossível. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho situações que eu acredito ser fundamentais para o campo em que eu me dediquei. Eu não tenho certeza que em outros campos não seja encontrada uma coisa que vai levar em conta fenômenos ou questões que eu não tenho tratado nesse recorte que eu fiz do meu foco. Portanto, as situações são candidatas a ser fundamentais para um tipo de conhecimento dado, exceto encontrando alguma coisa que eu costumo utilizar corriqueiramente, algo não corriqueiro. Ou seja, definir o número natural unicamente como medida e eliminando todos os aspectos aritméticos. O que se ganha com essa generalização? Eu acredito que nada. Portanto, vamos parar para a situação fundamental do número natural até que encontremos um contra-exemplo que mostra que existem casos que precisam de uma definição diferente. Todas as situações correspondem a um enunciado matemático. Os enunciados matemáticos, teoremas, sabemos que é possível deduzir várias coisas de um só. Nós nunca sabemos quando acabou nas teorias infinitas, podemos ter demonstrações ou derivações novas desse teorema que podem surgir.
Portanto, não há nunca teoremas definitivamente fundamentais, mesmo se temos, suponhamos que seja isso. E a mesma coisa para as situações. Nós falamos bastante do erro, né? E falamos o essencial quando falamos que nós estávamos acusando o erro e não mais acusando o aluno, né? Nós já estamos na construção do saber fazendo isto. Nós não estamos mais na aprendizagem, estamos na construção do saber. Nós tratamos o erro do plano como os pesquisadores de matemática fazem. O erro é uma declaração cuja negação é verdadeira. Ela pode ser inútil, ela pode ser útil, ponto final. E, consequentemente, nós apagamos a origem deste erro. A gente não sabe mais quem fez e nós sabemos mais por que o erro apareceu, surgiu, ou de onde o erro saiu do seu campo de nascimento, de nascença, e ela se torna o saber. Ela ocupa o lugar do saber entre outros saberes. Um saber importante, por exemplo, não importante, etc, etc. A institucionalização do erro é isso daqui. Ela se faz como saber e não como erro. O erro desaparece. E também, o erro é integrado ao saber. O que se torna um obstáculo quando sabemos que ele é um obstáculo? Sabemos que é verdadeiro e errado, mas permanece alguma coisa. Restam os hábitos. É necessário que o discurso que diz que esta coisa é um erro entre no texto do saber. É aqui que atua os contra-exemplos, etc., que são atrás o rastro das dificuldades que encontramos e que agora são inscritos ou registrados no texto do saber. Os professores questionam muito. Alguma coisa que os professores questionam demais, porque eles estão na incertidão. Eles têm incerteza o que faz as crianças, o que faz as pessoas. É um campo da incerteza. E eles questionam muito. Eles têm a obrigação de fazer acreditar que eles têm uma resposta para que eles vão. Eles estão na temporalidade completa. Hein? Enquanto que o pesquisador, ele fica sentado. Se ele não encontra nada, ele pode continuar procurando. Ele tem tempo para procurar. Ele não tem obrigação de achar alguma coisa. Ele não tem obrigação de fazer alguma coisa nem pertinente, uma coisa qualquer, e muito menos ainda uma coisa pertinente, me diz ele. Mas o professor está na temporalidade, na necessidade de dar uma resposta, na incerteza da qualidade da sua resposta, na incerteza do efeito que tem na sua resposta. E o professor tem muitas perguntas para ser um pesquisador. Um pesquisador é alguém que foi ajudado a escolher um tema, uma pergunta que ele poderia esperar responder e com a esperança que sua resposta seja útil. Isso é o trabalho da comunidade dos pesquisadores, de extrair as perguntas e isso é muito difícil também, porque as boas perguntas não são números. Enquanto uma questão é boa, muitas vezes as respostas são difíceis de ser dadas. Eu fazia o que meus colegas faziam porque eu não tinha força na universidade de impor consequências das minhas pesquisas como modelo a meus colegas. Portanto, minha posição não era de dar a maneira de ensinar. Precisamos olhar os outros com um olhar novo, com um olhar novo, com uma estreiteza de vista que focaliza a pesquisa que estamos fazendo. Nós precisamos olhar os outros com humildade, respeito, porque o que eles fazem a gente não sabe, a gente não explica, a gente não entende.
Tornando-nos pesquisador, nós aprendemos a respeitar o nosso trabalho de professor, porque nós temos a verdadeira medida do que ignoramos e apreciamos os riscos que a gente incorre quando a gente viola, quando a gente vai contra os hábitos, através de quando a gente empreende tentativas hazardosas, com tentativas duvidosas. Eu vi excelentes professores conseguir coisas que não eram comunicáveis. E eles estavam confundindo seus estudantes por causa dessa facilidade que apresentavam. Essa facilidade não podia ser comunicada nem escrever, nem escrita. E era difícil de ser explicado. Porque funciona, porque ele percebeu, porque ele evitou, porque ele descartou, e funciona por causa disso. Claro que os professores se aborrecem quando fazem e refazem coisas que já fizeram muitas vezes, que conhecem e que eles sabem quais serão os resultados. E eles gostam de oportunidades novas, eles querem fazer coisas originais, coisas que apelam para o imaginário, que apelam para as suas competências, que desenvolvem maiores capacidades em fazer produzir a seus alunos algumas coisas interessantes e originais. Podemos mostrar até que esse apetite para o trabalho novo é uma virtude importante do professor. Mas os professores são atores. São atores de um teatrinho já escrito. Eles não podem fingir o autor. Quando se tem uma boa situação que permite fazer entender totalmente bem, permite andar num tempo razoável, ensinar isso a uma criança, é melhor desempenhar um papel repetitivo do que procurar uma alternativa como outro teatrinho que pode não dar certo. O professor não é autômato. Nós não podemos definir uma maneira de fazer que seja universal. Há leis relativamente universais e a maneira com que nós recortamos modelos razoáveis de trabalhar é um negócio da ciência, mas uma coisa de cultura e de sociedade. Bom, portanto, vamos para a avaliação da avaliação. Nós estávamos no equilíbrio necessário entre a aceitação dos erros e a constatação do fracasso. O que faz os professores que utilizam fichas de avaliação cotidianamente para tentar se orientar nas suas escolhas pedagógicas ou didáticas? Isso daqui, nós observamos o resultado. Na pedagogia, nós observamos a pedagogia por objetivos. Nós observamos como eram feitas as avaliações, quais eram as reações às provas somáticas e as consequências. Então, de um modo geral, as razões que os professores têm de utilizar avaliações cotidianas são residem numa concepção do ensinamento em que a unidade é a lição. A unidade é a lição. A unidade é a questão. Antes se colocava uma questão. Imediatamente depois de ter dito uma frase, nós perguntávamos às crianças: vocês entenderam o que eu falei? E eles repetiam pergunta após pergunta, as crianças, né? Eu mostrei como que você deve fazer. Agora, você entendeu? Você vai saber reproduzir? Então, agora faz você. Essa densidade de controle é necessário para o professor, exceto que devemos economizar aos controles inúteis e ineficientes. Se os professores usam fichas de avaliação construídas
conforme o que eles se deram como objetivo, o que devem dizer, o que deve ser dito aos alunos. Não é ruim verificar de modo repetitivo e próximo ao fato, mas desde que haja uma estratégia imediata de correção. Nas guias curriculares que estabelecemos com os professores, nós utilizamos estratégias que se alongam sobre várias lições, que se estabelecem várias lições. Alguma coisa que é visto como conhecimento na primeira lição se torna um saber, o objeto de ensinamento, o saber, e o saber folclorizado no decorrer do conjunto das lições. Bom, há o raciocínio que eu convido vocês a praticar. As provas somáticas são feitas para ser independentes. Portanto, os conhecimentos que vão avaliar são independentes também. Consequentemente, isso exclui que se possa construir saberes a partir dessas questões aqui. São questões a posteriori, são questões a posteriori, diz ele. Se quisermos utilizar essas questões para construir a lição de amanhã, será muito mais difícil que se temos uma situação que genera as questões e as respostas de amanhã. Portanto, nós teremos as consequências, serão aquelas de que eu falei. Se os alunos não conseguem dar as respostas certas, as perguntas do dia, o que o professor faz? Ele diz, o 28 de fevereiro foi um dia de fracasso. Nós passamos para o dia seguinte e a gente deixa de lado o que não foi possível ensinar. Os professores nunca fazem isso. Eles vão tentar retomar os ensinamentos que não funcionaram, não deram resultados, ao contrário do pesquisador, né? E eles vão abordar com métodos menos performantes e mudando as situações e as condições primeiras ou iniciais. Portanto, eles vão fazer repetir, eles vão fazer exercícios, oferecer exercícios. Tudo isso vai aumentar o tempo de ensinamento coletivo. Se eles fazem um desmembramento homogêneo, vai ter 2 vezes mais tempo que vão ser necessário. E eles vão perder essa capacidade de comunicação com a compreensão de alguns, não simplesmente dos melhores, hein? Mas justamente aqueles que estão no centro da distribuição do saber. E aqueles que entendem um pouco, que compreendem a uma velocidade razoável, como aqueles que entendem a uma velocidade mais rápida ou a uma velocidade mais lenta, aqueles que não entendem nada. Eles vão retomar com velocidades diferenciadas. E as questões daqueles que observam um pouco mais de perto, porque não entenderam muito bem, obriga aqueles que entenderam rápido, obrigam aqueles que entenderam por cima a examinar melhor e confirmar seu entendimento. O que faz o valor das matemáticas escritas em relação às matemáticas que inventamos? São as exigências daqueles que querem saber se, na verdade, se eu entendo tudo que me é dito, eu não chamo a demonstração. Portanto, se tivermos uma boa epistemologia na classe, nós entendemos perfeitamente que as questões daqueles que não entenderam sejam muitas vezes indispensáveis até para aqueles que pensam ter entendido de primeira vez. Bom, eu vou continuar. Perda de tempo, tempo maior que é necessário. A concepção individualista é pouco rentável. As avaliações
de tipo leva a uma subavaliação dos alunos, porque os erros são contabilizados como fracassos. O fato de ter tido que eliminar os resultados escondidos nas provas de avaliação e para se consagrar às aprendizagens básicas torna mais difícil e mais lento as aprendizagens por si só. Através de exercícios repetitivos e de que os conhecimentos são excluídos. As provas de controle de massa só podem interrogar sobre os saberes e não sobre os conhecimentos. Todo esse sistema é recursivo, ou seja, ele leva a resultados que chamam a reaplicação do mesmo sistema, porque não vai tão bem, vamos endurecer as aprendizagens, vamos limitar, vamos restringir as ambições e os professores vão pedir que seja aliviada a carga de trabalho deles, também de currículo, de guias curriculares aliviadas, vocês aliviam e vocês veem que 2 anos depois o mesmo problema persiste e que a coisa não foi resolvida, não melhorou. Esses são os resultados obtidos, estresse e resultados baixos. E podemos enumerar os desvios, já que o ensinamento vai ser declarado. Os desvios do sistema são o quê? Isso vai fugir do sistema da educação. A sociedade vai entrar nisso daqui, sempre com os mesmos conhecimentos do fenômeno. Portanto, vamos ver excesso de teorização. Teremos uma proliferação de descrições formais das dificuldades, dos elogios também, etc. Teremos considerações didáticas que entram no discurso dos professores, agitação, uma certa irritação, reproduzir hipóteses, falar de observações, todo um sistema de objetos, correções também, que atendem às dificuldades. E isso daqui, tudo isso torna o ensinamento pesado, as exigências se multiplicam. Isso demonstramos experimentalmente que a diminuição das ambições não diminui os horários e que, além de algum limiar, o aumento dos horários não levou à melhoria dos resultados nem a uma elevação das ambições. E, gradativamente, a transferência da responsabilidade da avaliação do mundo, não só dos professores e dos entendidos da coisa, para a sociedade. Essa transferência, fora da comunidade do saber, para o público inteiro. A transferência para o público inteiro desses problemas. E aqui a regressão total, diz ele. Dizer a alguém que ele não pode lecionar o que ele sabe a seus filhos ou a alguém mais é negar sua condição humana. Na nossa cultura atual, é negar sua condição humana. Portanto, remeter para todo o público o trabalho de julgar e avaliar o ensinamento, cada um escolhe sua escola e o que eu gosto de ensinar a seus alunos. O culto do vinho de Bacchus. Eu não tenho surpresa que não haja escola que ensine o culto do vinho, o culto de Bacchus. Hoje, a opinião dos sábios em relação ao ensinamento dos conhecimentos é falsa, é enviesada, tem um viés aqui. Sua formação, seu interesse científico não os leva a recorrer a uma abordagem científica dessas questões de didática. Eles tendem agora a rejeitá-las, a acreditar que esse conhecimento didático vem com seu objeto, com o ensinamento, com o ensino.
Eles acreditam que, se eles são melhores na sua disciplina, eles serão acreditados melhor na didática de sua disciplina. Sempre temos o proveito, o benefício em substituir uma hora de didática da matemática ou de formação dos professores por uma hora de matemática pura. O que acontece a nível da matemática ou a formação do professor de matemática acontece na sociedade. Quando se trata de escolher quem são os científicos que devem, os cientistas, dizer ao professor que eles devem aprender, devem saber para ensinar. Todo mundo tem uma palavrinha a dizer sobre isso. Os médicos podem também opinar. Os psicólogos podem opinar. Sociólogos também, filósofos também, claro. Os epistemólogos também. Os estudos das outras disciplinas há 40 anos. Portanto, a eliminação de outras ciências, mas que não precisa entrar na regulação de pleno direito, sem mostrar o que podemos esperar ganhar com elas. Nós devemos examinar no campo científico, olhando o que podemos ganhar, antes de propulsá-lo para passar-nos nas guias curriculares. Precisamos absolutamente desenvolver uma cultura didática que permita essa interrogação dos trabalhos científicos para tirar o proveito, para sentir o proveito. Na ausência de meio didático definido, as sugestões e inovações são perigosas, precisam ser examinadas e não se pode desistir por cima dos professores. Por cima dos professores não se pode decidir nada. As comparações dos resultados de avaliação escolar entre alunos, entre professores, entre escolas, entre países, são utilizadas para conclusões abusivas. Hoje, as consequências se revelam. Há 30 anos que o sistema está estagnado. Não há progresso no sistema. Não se progride nada. Eles aproveitam para desmontar o sistema educativo, para fazer do ensino um desafio político, um jogo político. Como eu sou defensor da criança e eu vou golpear o sistema ao mesmo tempo que eu quero votos. É a ausência de ciência que produz isso daqui. É a inconsciência por oposição à ciência, né? Bom, é só. Eu não quero atacar as pessoas, eu quero ir além do desafio científico, eu quero responder a esse desafio científico.